Eita, Jesus, cadê a animação desse povo, Jesus? Glória a Deus! Amém. Para mim é mais uma vez uma honra e um privilégio o negócio aqui é chique, né, minha gente? Nem Salomão em toda a sua glória. Menino, obrigada aí, viu, Diácono Lincoln? Para mim é uma honra e um privilégio poder estar aqui com vocês, né? A minha família da restauração, né? Esse presente ao qual o Senhor tem me dado. E eu não canso de dizer isso, que essa igreja é um presente de Deus na minha vida. E eu amo cada um de vocês. E eu estava lá, né, no meu quarto, Jesus, né? Grande é a responsabilidade quando nós estamos aqui no altar do Senhor, né? Para os que não compreendem, esse altar, né, é um lugar santo. Então nós precisamos estar aqui irrepreensíveis diante da presença do Senhor. E eu disse, Deus, me ajuda a chegar naquele altar irrepreensível na tua presença. Não que eu não tenha falhas, meus irmãos. Não que, infelizmente, por acidente eu ainda cometo um pecado, né? Mas logo assim me arrependo, porque eu sei que o sangue de Jesus está sobre a minha vida e Ele tem poder para me perdoar, né? Mas que nós possamos ter essa vigilância de estarmos no altar do Senhor com o nosso corpo santo, oferecendo ao Senhor um sacrifício puro e agradável a Ele. Amém? Então nós vamos... estamos, né, sem o data show, mas isso não será empecilho para a gente ouvir tudo aquilo que Deus tem para nos falar, amém? Então você vai aí abrir a sua Bíblia no nome de Jesus, o aplicativo aí do seu celular. Se você está do lado aí de alguém que está sem aplicativo, que está sem a Bíblia, compartilha aí com ele, amém, irmãos? Que em nome de Jesus, né, o inimigo ele não venha roubar a palavra que o Senhor quer que você ouça nessa noite. Fiquem atentos, irmãos. Amém? Que todo espírito de dispersão caia por terra no nome de Jesus, para que você saia daqui transbordando do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, antes da gente começar a ler, queria que você fechasse o seu olho aí e cantasse essa canção comigo. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Repita isso mais uma vez. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém? Que você possa abrir os seus olhos. Essa noite é uma noite de adoração, pastor. Há uma atmosfera de adoração sobre essa igreja, há uma nuvem de poder, de unção sobre a tua vida, querido. Não permita, isso é muito sério. O inimigo ele está ao nosso derredor, querendo roubar aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Não permita. Deus te dá uma autoridade nessa noite para que você o repreenda, pise na cabeça dele e diga: eu sou mais que vencedor. Eu vim aqui receber do meu Pai e eu não sairei daqui da mesma forma que eu entrei, em nome de Jesus. Então o tema dessa reflexão que o Senhor tem falado há tanto tempo ao meu coração: submersos no oceano de Deus. Submersos no oceano de Deus. Você pode repetir isso? Submersos no oceano
de Deus. Não é qualquer oceano, não é esse oceano quando a gente vai à praia aqui, o Oceano Atlântico, não. É no oceano de Deus. E eu convido você a gente ler lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 47, o versículo 1. Amém? Vou iniciar aqui a leitura, vocês vão acompanhando aí. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha na mão, com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros, né? Ou 1000 côvados, né? Tem algumas versões que dizem aí 1000 côvados. Ele mediu mais 500... Não. E levou-me pela água que batia nos tornozelos. Quem está acompanhando aí, vão me ajudar. E mediu mais 500 metros. E levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me a água que batia na cintura, ou na sua versão aí tem dizendo lombos. Mediu mais 500, mas agora era um rio e eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então à volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores de cada lado do rio. E ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde está o mar, no caso que é o Mar Morto. Quando deságua no mar, ali é sanada, ou ali é curada. Quando a gente olha para essa passagem, irmãos, foi uma passagem que o próprio Deus levou o profeta a falar sobre os outros tipos de água. Vamos falar da água parada. Quando a gente fala água parada, a gente lembra logo da dengue, né? Pelo amor de Deus. Não deixem água parada. A gente vê, né, lá nos comerciais. Então, só da gente saber que a água parada causa dengue, a gente sabe que a água parada, ela causa doenças. A água parada é um ambiente tóxico. A água parada é um ambiente para proliferação de bactérias, de fungos, enfim. A água parada é algo podre. E não é essa água que o Espírito Santo quer que você beba nessa noite. Não é nessa água que o Espírito Santo quer que você mergulhe nessa noite. Então nós sabemos já o significado de água parada e vamos para águas correntes. Na águas correntes há o zoe de Deus, a vida de Deus, há oxigênio, a vida para você nas águas correntes. Então você já percebe que não adianta você ficar lá na água parada, porque se você ficar lá na água parada vai ter morte para você. Você vai tentar respirar e você não vai conseguir. Você vai tentar avançar, mas a água parada vai estar ali. Não passa apenas daquilo, mas a água corrente ela tem um destino. A água corrente vai te levar a algum lugar. Amém? Então Deus, Ele quer nos levar a níveis mais profundos nele. Será que você pode repetir isso? Deus quer me levar a níveis mais profundos nele. E quando a gente vê aqui, logo no versículo 3, né? Ele vai falar sobre que quando, né, Deus, ele estava na margem, né? E quando Deus levou ele, quando aquele homem o levou, a água estava onde? Nos... O que significa essas águas no tornozelo, meu irmão? Quando a gente não sabe nadar, a gente quer ficar com essa água no tornozelo, não é assim? Por que a gente quer ficar com essa água no tornozelo? Porque ali eu tenho o controle, ali de forma nenhuma eu vou me afogar. Então, o que é viver com essa água no tornozelo? É eu viver uma vida superficial. Eu estou ali molhando o meu pé. Se eu quiser, eu saio. Se eu quiser, eu fico ali. Estou só molhando meu pé mesmo. Meu corpo nem precisa molhar.
Porque eu estou vivendo uma vida superficial. E não é essa vida que o Espírito Santo de Deus quer que você viva. Ele não quer que você viva na superfície. Chega, irmãos. Chega de viver uma vida superficial. Eu venho para a igreja, eu levanto a minha mão, eu adoro a Deus. Eu gosto até do louvor, eu até gosto de ouvir o pastor pregando, mas é só isso mesmo. Eu gosto só de vir para a igreja. Não é essa vida que Deus tem para você. Hoje, o Espírito Santo, ele fala diretamente com você. E você sabe que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Ele não quer que você viva na superfície. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, nada de água nos tornozelos. E assim, no próximo versículo, a gente vê que as águas estavam nos joelhos. Quando a água está no joelho, é um pouco mais profundo, né? Mas a gente ainda consegue andar, a gente ainda consegue ir para lá e para cá. Ou seja, eu ainda tenho o controle. Eu creio em Deus. Meu coração é de Jesus. Quando eu precisar de Jesus, aí eu vou até Ele, né? Quando Ele precisar de mim, aí eu vejo se eu estou disponível ou não para Ele. Sabe o que é isso, queridos? Não viver na dependência do Senhor. Quando eu vivo uma vida superficial, quando eu vivo com água nos joelhos, eu estou dizendo ao Senhor, eu não dependo de você, porque eu estou com os meus pés no chão. E não é assim que o Espírito Santo, ele deseja. E depois, Deus levou ele para águas na cintura ou nos lombos. E quando a gente já está com a água na cintura, né? A gente ainda está, né? Meio ali, só que eu ainda estou com os meus pés no chão. Não é isso? Então a dependência ainda está em mim. A dependência ainda está em você. Mas Deus não precisa que você dependa de você. Porque a sua limitação, meu irmão, ela chega. A minha limitação, ela chega. Mas a limitação do Senhor, ela não tem fim. Não existe limitação para o Senhor. O nosso Deus não é o Deus do possível. O nosso Deus é o Deus do impossível. O possível eu e você conseguem fazer, meu irmão. Eu e você conseguimos, pegar essa cadeira, colocar ela para lá, colocar ela para lá. Isso é possível para a gente. Agora vai lá no monte e desmonte. Não sei se sua fé foi enorme, né? Mas você vai lá com a força do seu braço, tirar lá um monte de um lugar para o outro. Você faz isso? Alguém faz isso aqui? Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus ao qual nós servimos, em um estalar de dedos, com apenas uma palavra que sai da sua boca, o monte sai de lá e vai para onde Ele ordenar. É esse o Deus a quem eu sirvo, é esse o Deus ao qual você serve. E você vai aplaudir ao Senhor pela grandeza dEle, porque Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. E é esse o Deus a qual nós servimos, meu irmão. E que alegria termos esse Deus em nossa vida. Servirmos a esse Deus. É ou não é honra servir a um Deus desse? É ou não é um privilégio? Quem era eu? Quem era você, meu irmão? Eu não prestava para nada, absolutamente nada. Mas o Deus de amor me resgatou. O Deus de amor mudou minha história completamente. E hoje eu estou aqui, tendo a honra e o privilégio de falar da sua palavra. Então eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. E depois da água lá na cintura, né, nos lombos, Deus leva ele aonde? As águas profundas. E quando nós estamos, meu irmão, lá, mergulhado, Deus, Ele te leva para lá. Deus, Ele te leva para cá. Porque você já não está mais com os seus pés no chão. Porque você não vive mais na sua dependência. Você não vive mais com a força do seu braço. Mas você vive na dependência dEle. Então nós vemos, é uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida. Se eu quero viver na superfície, porque Ezequiel podia ter dito, Senhor, eu só quero molhar os meus pés. Eu só vou ficar até aqui. Deus não ia levar ele obrigado, ia? Deus já lhe obrigou a fazer alguma coisa? Deus nunca me obrigou. Ele, muito pelo contrário, Ele me pede com aquele jeitinho, com tanto amor, com tanto carinho, que não dá pra gente resistir, aí a gente faz o que Ele quer. Não é assim que Jesus faz? Então Ele poderia ter dito, não, eu quero viver, quero ficar aqui. Não, eu não vou não. Ou então quando chegasse lá na cintura, Senhor, tá bom aqui. Se eu quiser eu posso até me molhar, tomar aquele banho de gato, né? Quando a gente tem medo de mergulhar, a gente toma lá aquele banho meio termo. Mas porque os meus pés estão no chão. Eu vivo na razão, mas Deus não precisa que você viva na razão. Deus precisa que você viva em fé. Por isso que quando Ele te leva para as profundezas, Ele quer que você dependa totalmente dEle. Porque a dependência não é em você.
Eu dependo de tantas pessoas. Tá, em algum momento da tua vida você pode até depender. Eu dependi a maioria da minha vida dos meus pais, mas eu entendi que além dos meus pais, eu dependia do Senhor. Hoje eu dependo do meu marido, mas a minha dependência maior é no Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos entender, né? Já que nós entendemos que existem esses níveis de água que o Senhor, Ele quer nos levar. Então você já vai pensando aí, você já vai refletindo aí no teu espírito em qual nível você está hoje e qual o nível que você quer chegar. Amém? Porque Deus, Ele está aqui para te levar às águas profundas, amém? Mas Ele só vai te levar se você quiser ir. Então nós vamos perceber algumas coisas que muitas vezes nos impedem de irmos às profundezas do oceano de Deus. A primeira coisa que nos impede, querido, o medo. O medo nos impede de ir. Você pode dizer, não, mas eu tenho domínio sobre o medo. Mas muitas vezes nós não temos. Nós deixamos nos vencer pelo medo. E eu vou lhe dizer uma coisa, muito cuidado com o medo, porque ele paralisa a sua fé. O medo, ele tem esse poder de paralisar a nossa fé. Então você precisa ter muito cuidado. E quando a gente vê lá em Mateus 14, a partir do versículo 25, eu vou encurtar um pouquinho a história, que foi quando Jesus estava andando lá sobre as águas, né? E lá no versículo 25 ele vai dizer, alta madrugada dirigiu-se Jesus a eles, no caso aos discípulos que estavam lá no barco, andando sobre o mar. Quando o viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, não sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu. Ou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, além dele querer você lá nas profundezas, Jesus é o dono do mar, que ele te leva para andar por cima do mar também. Então vamos entender o poder do Senhor. Como é que eu estou submerso e depois eu começo a andar sobre o mar? Como é que eu estou lá nas profundezas do Senhor? Daqui a pouco eu começo a mergulhar. Daqui a pouco eu dou um pulo e estou andando por cima do mar. Porque esse Deus é poderoso, meu irmão. Não duvide. Pedro ainda quis, eita, eu tenho fé. Mas na hora veio o vento, veio a tempestade e ele sentiu o quê? Medo. O medo fez o quê naquela hora? Paralisou a fé dele. Por isso que Jesus disse, você não tem fé. Não, Jesus disse, homem de pequena fé. Porque é como se fosse o nívelzinho da bateria do celular da gente. Daqui a pouco ela vai diminuindo, né? Quando passar do tempo. A mesma coisa foi a fé de Pedro por um instante. Então nós percebemos como o medo é perigoso. Como o medo nos paralisa. Jesus em momento nenhum iria deixar ele morrer afogado. Mas por um instante ele achou, eita, vou me afogar. Meu irmão, ele estava andando sobre as águas. Ele não estava andando em terra firme, não. Ele estava andando sobre as águas. Então ele estava andando no sobrenatural de Deus. Mas o medo fez que por um instante ele achasse que ele ia afogar e ele realmente estava se afogando. Então nós devemos ter muito cuidado com o medo. Repreenda todo espírito de medo na sua vida, meu irmão. Não aceite isso. Quando o inimigo vier com mentiras sobre você, dizendo, você é um medroso, você é uma medrosa. Talvez seus pais dizem isso sobre você. As pessoas que estão à sua volta, menino, tu tem medo de tudo. Menina, tu tem medo de nada. Eu não tenho medo. Eu sou corajosa, eu sou corajoso, pois eu sirvo a um Deus que repreende o medo na minha vida. Amém? Outra coisa que pode estar te impedindo, além do medo, o comodismo. Tá tudo muito bem, né? Do jeito que tá bom. Pra que a gente vai, né, mexer nessas coisas? Meu irmão, muito cuidado com o comodismo. Jesus é um Deus de transformação. Jesus é um Deus que muda a nossa história. Que às vezes nós estamos num lugar, Deus nos leva para outro lugar, faz coisas totalmente diferentes que nem imaginamos. Nós somos prósperos, nós somos bênção naquele lugar. Porque Jesus é assim, é um Deus que nos transforma, amém? Então tenha muito cuidado
cuidado com o comodismo. A gente vai ver lá um pouquinho sobre a mulher samaritana, lá em João 4. E aquela mulher, ela estava no comodismo. Ela tinha o costume de toda vez ir lá, né, no tanque, pegar água, né, ficar olhando para ver se vinha algum judeu, né, porque eu sendo a mulher samaritana, né, eu sendo, não posso e tal, e tal, e tal, e tal. E olha o que Jesus faz. Jesus vai lá, pede água a ela, né, e no versículo 10, né, do capítulo 4 de João, Jesus vai dizer assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria dado e ele teria dado água viva. Pulando para o versículo 13, Jesus vai dizer assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, se referindo à água do poço. Mas quem beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhes der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meu irmão, Jesus é essa fonte de água viva e Ele está jorrando nessa noite na sua vida. Não deixe o comodismo fazer com que você faça assim, ó, e a água de Deus passe. Retire o comodismo na tua vida, no nome de Jesus. Quando aquela mulher ouviu aquelas palavras, a vida dela mudou completamente. Porque ela disse: eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa fonte de vida eterna. Amém? Outra coisa que pode estar nos impedindo, além do nosso medo, do comodismo, as nossas feridas. Eu não sei o tamanho da tua ferida. Eu não sei o que causou a tua ferida. Mas isso pode estar pode estar te impedindo de você mergulhar no oceano de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele é cura. Talvez você não entendeu. Deus, Ele é cura. E Ele não cura simplesmente as nossas feridas, assim, no nosso corpo. Talvez você, sei lá, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho um câncer, eu tenho, enfim. Jesus, Ele cura, sim, doenças. Mas Ele também cura doenças na alma. Talvez a tua alma chegou aqui ferida, um caco. Mas Jesus é essa fonte de cura. Amém? E quando nós vemos lá, em João 5, do versículo 4 ao 8, que ele vai falar sobre a cura do paralítico de Betesda. Ele vai dizer que tinha um paralítico lá, né, junto ao poço de Betesda, e a partir do versículo 4 ele vai dizer: de vez em quando descia um anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos que esse homem estava nessa condição de paralítico. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Aí você pode dizer: poxa, que pergunta mais besta, né? É claro que o homem queria ser curado. Querido, Jesus não faz nada na nossa vida que a gente não queira. Você só vai ser curado se você quiser ser curado. Se você desejar ser curado. O Deus da cura está aqui nessa noite, mas Ele só vai te tocar. Ele só vai te reerguer, Ele só vai derramar bálsamo de cura na sua vida. Se você disser: Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu não quero saber se a minha ferida está lá aberta, quem causou essa ferida, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Deus da cura está presente aqui. E eu não quero que as minhas feridas sejam um impedimento de eu mergulhar no teu rio. Talvez você se sinta impuro. Talvez o inimigo tenha colocado tanta besteira na tua cabeça e dizer: tu está impuro, rapaz. Tu tem tanta ferida. Tu estás nojento, tu estás nojenta. Mentira de Satanás. Porque o sangue de Jesus te limpa, te restaura. E Ele quer que você mergulhe no rio de Deus. Porque é lá que você vai ter cura, meu irmão. Não se deixe ser enganado. O problema é que às vezes, minha gente, a gente consegue acreditar mais na mentira do que na verdade. A mentira parece ser mais atrativa do que a verdade. Mas a palavra diz que Jesus, Ele é a verdade. E é através da verdade que nós somos libertos. Nós somos sarados, nós somos curados.
Então não se apegue a mentiras, se apegue à verdade. Mesmo que a verdade doa um pouquinho, mesmo que a verdade te confronte um pouquinho, mas queira sempre andar na verdade, porque a verdade é Jesus e vale a pena viver em Jesus. Glória a Deus. Amém? Aplauda esse Deus, aplauda esse Deus. Esse Jesus é lindo demais. E só para a gente finalizar aqui essa história aqui do paralítico, disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém, veja a situação, em vez dele dizer logo, eu quero ser curado, ele ainda colocou desculpa: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, o outro chega e passa na minha frente. Quantas vezes a gente, para viver o milagre de Deus, Jesus, mas é porque fulano já viveu, cicrano já viveu, e só eu aqui, meu irmão, ouse em fé, porque o Deus de milagres, Ele também está aqui nessa noite, e Ele quer fazer milagres, Ele quer fazer curas e prodígios e maravilhas na tua vida. E no versículo 8, para a gente finalizar, diz: então Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Quantos creem nesse Jesus? Glória a Deus. Isso aqui, meu irmão, não é história da carochinha. Isso aqui não é conto da Disney. Isso aqui é verdade. Isso aqui aconteceu. E se você não crê, eu creio por mim e por você, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? E outra coisa também, além das nossas feridas, que pode estar nos impedindo de mergulhar no reino, no oceano de Deus, sabe o que é? As máscaras. As máscaras nos impedem de mergulhar profundo no reino de Deus. A gente não tem como fazer um mergulho mascarado. Quantos estão entendendo? Amém? A gente não tem como. Que embaraça logo a nossa visão, a gente não sabe para onde a gente está indo, aí a gente já não confia mais, né? Porque é tanta máscara, eu estou escondido atrás de tanta coisa, que eu não consigo mergulhar. Baixa a tua cabeça nessa hora, em nome de Jesus. Baixa a tua cabeça e ouve isso. Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes do discurso e da máscara, quem é você? Quem somos nós, queridos? Quem somos nós quando nós saímos daqui? Você pode abrir teu olho. Quem é Júlia depois que ela sai aqui do altar? Quando ela chega em casa? Quem sou eu, meu irmão? Quem é você depois da dança? Quem é você depois do louvor? Quem é você depois de estar aí, adorando ao Senhor Jesus? Essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias.
Todos os dias. Nós não podemos ser hipócritas com o Senhor Jesus. E muitas vezes, por conta dessa maldita natureza humana pecaminosa, nós queremos enganar ao Senhor, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e eu digo para mim mesmo. Eu posso enganar até a mim mesmo. Você pode estar se enganando, você pode estar enganando todo mundo que está à sua volta. Mas nós não enganamos ao Senhor. Nós não enganamos ao Senhor. E essas máscaras, Deus te dá a oportunidade de você arrancá-las nessa noite. De você dizer, Deus, eu não quero viver uma vida de máscaras. Eu não quero viver uma vida, Senhor. Porque eu quero saber o que é que fulano vai achar. Pouco me importa o que é que fulano vai achar, porque eu quero saber o que é que Deus sabe de mim. Deus sabendo sobre você, meu irmão, é o que importa. Porque se fulano souber que você é bonzinho, mas Deus sabe que você é mau, aí você está encrencado. Aí eu estou bem encrencada. E não vale a pena. Fulano acha que eu sou mau, mas Deus sabe que eu sou bom. Deus sabe que eu sou justa. Deus sabe que eu ando em retidão. É assim que o Senhor, Ele quer olhar para nós. E quando nós estamos bem com o Senhor, nós conseguimos, meu irmão, dar frutos. E ser bem com o nosso irmão. E refletir. A nossa vida não é nada menos do que o refletir da nossa intimidade com o Senhor. Então não deixe que as máscaras te impeçam de você mergulhar no rio de Deus. Amém? E uma frase que, tem me tocado muito, até compartilhei no grupo lá acho que foi até no grupo da igreja que eu compartilhei, no grupo do Intenso, tinha falado já para John. E Deus me deu uma visão que eu estava numa beira de uma praia. E essa praia estava cheia de poças, né? Aquelas pocinhas que as crianças fazem lá para fazer castelinho de areia. E eu olhava para as poças e olhava para o mar. Olhava para as poças e olhava para o mar. E depois dessa visão, eu fiquei, meu Deus, por que eu tinha tanta poça e tinha lá o mar, tinha poças e tinha mar? E Deus, Ele falou claramente ao meu coração, no meu quarto, Ele disse, filha, eu tenho um oceano para a minha igreja. Mas a minha igreja tem olhado para as poças. Tem perdido tempo cavando poças. E eu tomei isso para mim, queridos. Eu disse, meu Deus, quantas vezes eu cavo as poças. Aí a gente fica cansado, né? Eita, tô trabalhando para Jesus, mas tá lá cavando as poças, né? Aí vai lá no mar, pega um pouquinho de água, coloca lá, mesmo sabendo que aquelas poças vão, sugar a água que não vai dar em nada. Quando a gente é criança, a gente fica lá enchendo, a gente fica frustrado, né? Poxa, eu pensei que a água todinha do mar vinha para cá. E muitas vezes a gente fica como crianças imaturas na presença do Senhor, quando o Senhor quer nos levantar e dizer, você não é mais imaturo, você é maduro na minha presença. Eu quero que você entenda, para que você chegue em níveis mais profundos. Eu tenho um oceano para vocês. Então para de estar se abestalhando com poças, queridos. Não é mais tempo de estarmos nos gastando fisicamente, de estarmos nos gastando psicologicamente com poças, porque Deus tem um oceano. Talvez você não esteja entendendo, mas Deus tem um oceano. Alguém sabe onde começa e termina um oceano físico? Alguém sabe? Não, porque é infinito, né? Imagina o de Deus, meu irmão. Imagina o oceano de Deus, ele não tem fim. E é nesse oceano que Deus, ele quer que você mergulhe. E é nesse oceano que Deus, ele quer que eu mergulhe. Amém? Então, para hoje. Deus está mandando você parar. Para. As poças deixa para trás. Só segue mergulhando no meu oceano. E muitas vezes a gente fica esperando. Glória a Deus. E às vezes a gente é tão infantilizado que a gente fica esperando. Jesus, vem me buscar aqui, Jesus. Tenho medo, Jesus. Dá tanta desculpa. Mas Jesus e fulano. Se Job não quiser ir também, Jesus. Bichinho de Job. Vai, Job, também. Aí tu arrasta, Job. Bora, Job. Bora comigo. Bora lá. Porque Jesus já está lá, dizendo assim, vem. Vem, eu não preciso ir aí te buscar, não. Eu quero que você venha. Então vá, meu irmão. Vá, somente vá. Siga um alvo que é Cristo. Quando as pessoas falavam isso pra mim, Júlia, olhe pro alvo que é Cristo, eu não entendi. Eu imaginava um alvo assim, com o nome Cristo, que eu ia jogando, sabe aquela coisa de filme? Quando eu verdadeiramente entendi que Cristo é o meu alvo,
né? Não são o que as pessoas falam, né? Não são as situações ruins que eu passo. O meu alvo é Jesus. O meu alvo é Jesus. Estou sofrendo agora, mas o meu alvo é Jesus. Ah, porque inventaram um monte de coisa em mim. Meu alvo é Jesus. Ah, porque eu estou passando necessidade. Meu alvo é Jesus. Ah, porque isso e aquilo. Meu alvo é Jesus. Meu alvo é Jesus. Meu alvo é Jesus. Porque se meu alvo não for Jesus, eu não consigo olhar para ele e chegar lá no oceano, meu irmão. Com qualquer besteira eu vou olhar. Eita, porque tinha pocinha, né? Ah, porque tinha também outra pocinha do meu lado. Eu vou ajudar meu irmão, que ele está aqui, né? Cavando a poça. Não, meu irmão, se posicione. Se posicione em nome de Jesus. E talvez essas poças sejam até as nossas desculpas, né? Porque tem tanta areia, tem tanta coisa que eu ainda preciso fazer. Não, meu irmão, você não precisa nada. Você precisa que Deus te ajude a fazer. Porque se Ele não te ajudar, você não faz nada. Você vai ficar lá fazendo. Vai chegar uma hora que você mesmo nem vai querer. Você vai perder o interesse, vai enjoar. E o inimigo vai colocar tanta coisa na tua cabeça que você vai perder e saborear o oceano de Deus. Quando Ele tem tantas coisas preparadas para mim e para você, amém? Então, qual é o propósito que Deus tem a te levar ao oceano? A gente está falando tanto, né? Vá no oceano, mergulhe no oceano. O que Deus tem para mim no oceano? A primeira coisa, viver na dependência dEle. Repita isso, viver na dependência dEle. Outra coisa que Deus Ele quer, além de viver na dependência dEle, quando nós vivemos na dependência dEle, automaticamente Deus começa a nos revelar mistérios. Deus começa a nos dar visões, né? Deus faz com que a gente enxergue além, que nem a visão de uma águia, que ela enxerga a quilômetros de distância. Então é isso, meu irmão, que Deus Ele quer fazer com você, para que você enxergue nas profundezas do mar. E você veja aquelas maravilhas, igual a gente vê lá na televisão quando passa aquelas coisas que o pessoal faz mergulho, não é lindo lá o fundo do mar? Jesus tem mais coisas além, irmão, meu irmão, lá nas profundezas. Jesus quer revelar mistérios para mim e para você. E viver uma vida intensa de intimidade. Eu não posso viver no oceano de Deus se eu não vivo numa vida de intensa intimidade. Não é qualquer intimidade, não é intimidade mais ou menos, é uma intensa intimidade com o Senhor. Essa intimidade com Deus, ela tem que ser algo constante. Eu não posso dizer, eu vou passar um tempo da minha vida sendo íntimo de Deus, aí depois eu me afasto. Aí depois eu volto para... Não, meu irmão. Chega de viver em constância. O tempo de inconstância já passou. Você precisa ser constante em Deus. Você precisa viver uma vida intensa de intimidade com Ele. Eu não estou dizendo que você não vai passar por problemas. Eu não estou dizendo que em algum momento você vai se sentir fraco, se sentir abatido. Não. Nós estamos aqui na terra. Ainda, né? Porque no céu não vai ter isso, glória a Deus. Mas nós ainda estamos sujeitos a viver. Mas eu preciso me manter firme. Eu preciso me manter numa intensa intimidade com o Senhor. E Ele também tem esse propósito de nós fluirmos rios de água viva. Vamos ler lá em João 7, 37 e 38. Para a gente finalizar. João 7, 37 e 38. No finalzinho do versículo 7 ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água morta. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de... Vamos repetir. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essa água viva é o Senhor, meu irmão. Então Ele quer que quando nós mergulhamos, nós possamos exalar do Senhor. Não tem como. Se a gente beber da água que Ele nos der, se a gente beber a água lá do oceano dele, nós vamos fluir como um rio de água viva. Não queira ser um rio de água morta, que quando você abre a sua boca sai morte, sai podridão. Não, meu irmão. Queira fluir da fonte rios de água viva. Amém? E que além disso, você transborde na vida do seu irmão. De que adianta eu estar lá cheio, tô cheia, sim, e não estou transbordando na vida do meu irmão? Que isso? Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você fique cheio, transbordando e transborde na vida de outras pessoas. Porque outras pessoas também precisam conhecer desse oceano de amor do Senhor.
E as pessoas que estão à sua volta, elas só ficarão submersos, elas só mergulharão quando elas veem você. Não adianta eu dizer, bora, vai na frente. Não, não adianta não, vamos, eu vou. Eu sou o primeiro aí. Tô lá, tô aqui, ó, mergulhando, tô aqui, ó, vivendo coisas maravilhosas. Vem também, vem também. E aí as pessoas que estão à tua volta, elas também irão. Então seja esse canal para que as pessoas saiam da mesmice, saiam de lá das poças e digam, ó fulano ali, ó a irmã Maria vivendo ali, ó, no Rio de Deus, no Oceano de Deus, então eu vou também. Olha a Juliana lá, menino, mergulhando, Dona Flecheiro, olha lá, eu vou também, porque eu também quero viver essa maravilha que é viver no Oceano de Deus. Então se você quer viver nesse Oceano de Deus, levanta aí do teu lugar, dizendo, Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo viver no teu oceano. Senhor, eu desejo, Pai, fluir rios de água viva de mim, Senhor. Eu não quero mais ficar me apegando a poços, Senhor. Acabou, Jesus. Acabou esse tempo, Senhor. Põe um fim.